eu dei alguma coisa sobre o tempo de Dom João VI e quis mostrar aos senhores várias coisas juntas que agora, com mais perto, quer dizer, passada uma semana, os senhores vão ver como é o funcionamento do cérebro humano e como é bonito ensinar a gente tendo um pouco de prática, tendo um pouco de experiência, como é interessante. Eu vou agora fazer uns comentários aos senhores, assim. Eu acho que os senhores, de vez em quando, durante a semana, no meio de tudo que turbilhou na cabeça de um cara em Jorras durante a semana, de vez em quando passou um pouquinho de Dom João VI também pela cabeça. Dom João VI, Franguinho, Dom João VI, o teatro, Dom João VI e as coisas boas que ele fez para o Brasil. Olha que eu falei de muito pouco. Eu só falei da vida privada dele, não falei da vida pública, porque não havia tempo. Eu queria dar coisinhas que muitas vezes os livros não dão, e por isso eu quero dizer, os livros didáticos não dão, e por isso eu tomei esse tema, que eu sabia que ia interessar mais aos senhores. Bem, mas somando tudo, os senhores, o que é que veio daquele tempo? Alguns encontros curiosos. Em matéria de rios, uma coisa bonita em matéria de rios é ver a confluência dos dois rios. Quando as águas de dois rios se encontram, isto é uma coisa que tem graça. Quando sai um curso de água maior, às vezes um terceiro rio, é uma coisa bonita para ver. Assim também ver o encontro de épocas históricas diferentes, o que era o Brasil, o que era a Bahia, onde esteve Dom João VI, e passou um pouco por lá, o que era o Rio de Janeiro no tempo que Dom João VI chegou aqui. Quer dizer, no começo do século XIX. Nós estamos em fins do século XX. Vocês estão vendo que é uma diferença de tempo enorme. Mas já aparecem os senhores do tempo de faraós. Entre o faraó Ramsés II e Dom João VI, eu não sei se os senhores fazem as diferenças. Bem, mas naquele tempo, por exemplo, os exércitos de Napoleão estavam dominando a Europa. Estavam abalando todos os tronos da Europa. Os Estados Unidos, há pouco tempo, se tinham declarado independentes. O Canadá se tinha separado dos Estados Unidos precisamente porque queria continuar fiel à coroa inglesa. Os súbditos que a Inglaterra tinha na América do Norte e que não queriam se separar dos Estados da Inglaterra, com a separação dos Estados Unidos, passaram para o Canadá e formaram o Canadá. E os que se quiseram, o Canadá até hoje tem uma certa vinculação política com a Inglaterra. E pelo contrário, os norte-americanos constituíram a primeira república do mundo contemporâneo. Pequenos estados republicanos houve durante a Idade Média, mas grande república, a primeira grande república, antes mesmo da República Francesa, foi a República Norte-Americana. Pouco depois de Dom João VI ter chegado ao Brasil, começam as agitações da independência dos países sul-americanos, inclusive da América Central, do México, América Central e Sul-América. E dentro de umas décadas, toda a América do Sul será republicana, repúblicas fracionadas, as colônias espanholas todas se dividiram, repúblicas fracionadas e nações independentes umas das outras. Enquanto a América lusa, América de língua lusa, ou seja, o Brasil, fez o contrário. Conservou a monarquia, que nenhuma nação hispana conservou, só o Brasil e o Canadá conservaram vinculações com as monarquias europeias, conservou a monarquia e conservou uma unidade do tempo dos portugueses. E constitui até hoje um bloco único de língua lusa, enquanto todas as nações da América do Sul, e da América Central, México, falam um castelhano. Bom,
Agora, o que era o Brasil neste quadro, nesse tempo em que a América começava, a tomada como um todo, começava a nascer no meio das nações civilizadas? O Brasil era um misto de duas coisas diferentes. Portugal, uma nação europeia. O território metropolitano de Portugal, quer dizer, Portugal propriamente dito, era senhor de posses coloniais muito grandes. O Império Colonial Português era colossal, porque abrangia o Brasil, mas abrangia também muitos pontos da África, notadamente os estados que vieram chamar depois agora Moçambique, e muitos pontos da Ásia, inclusive as cidades de Goa, Gamão e Diu, e ainda ilhas, como a ilha Macau, etc. Como chama aquela ilha? O nome vem a qualquer hora. Bem, Portugal tinha um grande império colonial e tinha um território metropolitano, quer dizer, Portugal propriamente dito, é o que nós sabemos hoje. Um fragmento da Europa, com relações culturais, políticas, diplomáticas, etc., constantes com a Europa, com as outras nações da Europa, embaixadores e tudo mais, a vida comum de uma nação europeia, muitas relações com a Santa Sé, muito contato com Roma, etc., e uma corte organizada com toda a pompa das cortes europeias no tempo do absolutismo. Quer dizer, nunca na história do mundo as cortes foram mais... Houve um tal conjunto de cortes requintadas e pomposas, tantas quanto houve na Europa naquele tempo. Posso dizer que a corte chinesa, a corte japonesa, uma ou outra corte oriental excederam em luxo. Mas luxo é uma coisa requinte de educação, de distinção, de cultura, de maneiras, é outra coisa. Bem, e Portugal, por sua cultura própria, seus intelectuais, seus homens de Estado, etc., etc., mas também pelo muito que recebia do convívio com as outras nações europeias, Portugal era altamente civilizada. E a corte de Portugal era uma corte esplendorosa. Para dar aos senhores ideia, eu não creio, talvez eu esteja mal informado, mas eu não creio que haja na Europa coleção de coches reais mais bonita que de Lisboa. Aqueles coches dos quais um me interessou tão vertiginosamente em Versailles quando eu era pequeno. Esses coches de dourados e com janelas de cristal, revestimentos internos de seda, de damasco, ou de veludo extraordinário, e com plumas, e com postilhões, e com palafreneiros, etc., etc. Esses coches eu nunca vi, não consta que haja uma coleção de coches de longe tão completa e tão faustosa quanto de Lisboa. Agora, o que eram esses coches? São os coches dos reis de Portugal. O ouro trazido do Brasil, a prata trazida do Brasil, de Minas Gerais sobretudo, algumas pedras preciosas e sobretudo o comércio brasileiro enriqueciam muito Portugal. Porque o Brasil, por ser colônia, só podia comerciar com Portugal, não podia comerciar com navios, com nações estrangeiras. Então, quem quisesse comprar produtos brasileiros, inclusive os comerciantes ingleses, tinham que comprar em Lisboa. E, naturalmente, tudo isso passando por Lisboa aumentava o preço. E o preço ia para as Áfricas de Portugal. Agora, notem bem, não era uma desonestidade. O que Portugal aplicou de recursos para povoar o Brasil, para organizar, para administrar o Brasil, etc., foi uma coisa enorme. Ele é pai do Brasil. Em linhas gerais, tinha direito de ser ressarcido, restaurado nisto que ele tinha dado. De maneira que é uma coisa razoável. Bom, agora, aqui no Brasil, o que é que havia? Quem é que vinha para o Brasil? Vinha para o Brasil, que espécie de português? Primeiro, só vinha português. Vinha português ou preto. Porque não havia imigração de outros lugares.
Agora, contribuía para formar a população brasileira os índios domesticados, civilizados e domesticados. Eram os elementos que constituíam. Mas os índios e os negros levavam gerações até se civilizar. A gente não se civiliza assim, chama da cidade, põe no grupo escolar, aprende um pouco a assinar e o sujeito sai civilizado. Civilizar, a Europa levou séculos para se civilizar por si própria, ou por outra, para ser civilizada pela igreja. Ela levou séculos nisso. O Brasil e a América do Sul haviam de levar muito tempo para isso. E então o Brasil tinha cidades ainda de pequena população. Uma grande parte dessa população estava num estado entre civilizado e selvagem, quer os negros que chegavam e que vinham em condições de escravo, quer os selvagens, os índios, também aclimatados e que ficavam em condições de escravo. Era mais raro, mas ficavam prestando serviços, etc. Mas eram pessoas, enfim, ainda incompletamente civilizadas. E depois vinha morar aqui um ou outro fidalgo com vontade de fazer carreira. Mas a ideia desse fidalgo era dos imigrantes, exatamente dos imigrantes do século XX. Todos os senhores que estão aqui, que descendem de imigrantes, podem ter certeza que seus avós ou bisavós vieram cá com a intenção de fazer dinheiro e voltar para o país de origem. Isso é certo. Qualquer país que fosse, inclusive português, hein? No século passado houve muita imigração portuguesa, foi sobretudo para o Rio de Janeiro. Eles vinham para o Brasil para voltar depois para Portugal quando ficavam ricos, os portugueses. Italianos não se fala, alemães, tudo mais. Muito poucos franceses, porque eles dizem que da França só imigra quem é missionário, por amor de Deus, ou quem é gagá porque não percebe o que faz. Do contrário, fica morando na França. O fato é que nessa população de muito baixo grau, moradias muito primitivas. Quem é filho de índio, morava na choça de índio, tem saudade de uma casa que não seja muito diferente da choça dos pais e dos avós. Eu conheci o caso de uma senhora que no tempo que a Avenida Paulista era de casas muito ricas, de palacetes de grande luxo, era uma senhora de ascendência síria. E o filho dela fez de repente uma fortuna foguete e construiu uma casa enorme lá. E ele é casado, levou toda a família, etc. E teve o bom gesto, o bom gosto de levar a mãe também. Bom, levou lá a mãe no luxo, então. Era uma senhora que morava lá pela Rua 25 de Baixo, que não é mais residencial das ruas de São Paulo. Quando chegou lá, a senhora, isso é um fato histórico, a senhora disse ao filho: olha, eu não estou me sentindo bem aqui, eu estou com saudades da Rua 25 de Baixo. Mas mamãe, aqui a senhora tem uma casa tão boa, mas não tem nem sequer um tanque para lavar roupa. Eu não caçoo disso, acho compreensível. Acho que as etapas da história são assim. Sabe o que ele fez? Via-se da rua, num terraço da casa, ele mandou fazer um tanque de lavar roupa de mármore para a mãe. Isso eu nunca vi. Havia gente que via, dizia que tinha visto. Que de manhã, bem cedinho, numa hora em que eu infalivelmente estava dormindo, essa senhora era vista lavando roupa. Eu não caçoo disso, eu acho natural. As transições são essas. Eu acho isso até uma coisa autêntica. Ela não representava o que ela não era. As coisas são assim.
Então, o negro, o índio, não iam querer morar naquelas vilas Moscou, aquelas vilas miséria que tem aí, não iam querer morar naquilo. Eles queriam uma coisa meio choça, meio casa de taipa, que fosse preparando para as gerações seguintes, etc. Porque o orgânico normal da história é essa. A história não dá saltos. Quando ela dá é porque está louca. A história anda, raras vezes corre. É o natural. Bem, e por causa disso, nós temos o contraste seguinte. Nesse lugar assim, algumas casas muito bonitas eram de fidalgos portugueses ou de comerciantes portugueses que tinham vindo para cá e tinham feito fortuna. Voltavam para Portugal, não se acostumavam mais. Porque o Brasil tem uma força de sugar única. Quando uma pessoa se habitua ao Brasil, está perdida, porque fica mesmo. Não tem... Ela pensa que tem muitas saudades do lugar onde nasceu. Volta. Isso é engraçado, isso está bem diferente do que eu deixei. Em geral, acaba voltando para o Brasil de novo. Bem, então esses fidalgos, esses comerciantes portugueses, eles tinham essas casas, então de muito luxo, muito boas, muito bonitas, etc. Mandavam construir igrejas muito luxuosas, magníficas, em homenagem ao Rex Regum et Dominus Dominantium, ao Rei dos Reis e Senhor de todos os que têm senhorio, de todos os que está no Santíssimo Sacramento do altar, ou em homenagem à mãe dele, ou aos servidores deles, que eram os santos, mandar construir igreja. E eu me dei outra hora com o arcebispo, que costumava dizer: a igreja é o palácio dos pobres. Realmente, suntuosas como são, elas estão abertas dia e noite para os pobres. Eles podem entrar lá, ficar o tempo que quiser, sair, e ali vão civilizando, vão vendo, Antes de tudo, é o meio de prestar culto a Deus. Mas, em segundo lugar, é o meio de se civilizar, de repente, olham e veem um candelabro bonito. Certo momento, uma preta velha ou uma filha de imigrante ou qualquer coisa vê uma bonita flor num jardim, pede para levar, porque viu flor tão bonita na igreja, gostaria de ter uma em casa. Assim vai levando, vai levantando, né? E vai aparecendo com isso algo da civilização europeia. Então, o esplendor que ela tinha na Europa. Os filhos e netos desses ricaços se educavam. Muitas vezes iam no Brasil para estudar em Coimbra, que era a célula máter da cultura portuguesa. A Universidade de Portugal, por excelência, era a Universidade de Coimbra. Voltavam com doutrinas, com ideias, com conhecimentos, eram cientistas, etc, etc. E eram, ao mesmo tempo, administradores de fazenda. Ricos, eles construíam belas sedes de fazenda, não mais só na cidade, mas na fazenda, para morarem. E isso eram como que os tentáculos do bem-estar, do luxo, da beleza da vida, que iam penetrando por dentro do país e civilizando o país. Isso está bem claro? Bem, mas nada disso tinha paralelo com a educação, a pompa, a riqueza, o Fausto da corte real. É natural, era o rei. Os senhores podem imaginar a surpresa dessa gente. Nota que naquele tempo não havia telégrafo, não havia telefone, não havia telecomunicação, não havia nada. As notícias que vinham do navio que trazia. E antes do navio trazer não se sabia nada. Quando, um pouco antes de Dom João VI chegar, os emissários a Porto Bahia e mais tarde ao Rio de Janeiro, com um recado fantástico. O rei e toda a corte vêm
para morar no Brasil. Era uma coisa inimaginável. Inimaginável. Era a vida de corte, um sonho, uma espécie de paraíso terreno para a imaginação daquela gente, que transpunha os mares distantes. Viagem de um mês, eu já falei aos senhores na reunião passada de como era essa viagem e as dificuldades que trazia, etc, etc. De repente veio a corte inteira, todo mundo se põe a delirar. Como receber o rei, como acolher o rei, que manifestações fazer, etc. E desce o rei com sua corte. Agora, o luxo da corte era muito maior do que o luxo dos ricaços do Brasil. Nem tinha comparação. Vocês podem imaginar, para um habitante do Rio de Janeiro, ver descer pelos bonitos navios que traziam o rei, pela escadinha do navio, virem descer fidalgos com roupas de veludo, com bordados de ouro, de prata, culottes com meias brancas, sapatos de verniz com salto vermelho. Nobre usava salto vermelho, plebeu usava salto preto. E até pouco antes do Concílio Vaticano II, os cardeais usavam salto vermelho. Era uma coisa interessante. Verem descer em cortejo aqueles nobres, aquelas damas com roupa saia-balão, com altas cabeleiras empoadas, com eles com chapéus com plumas, elas com joias até na cabeça, e se saudando, se cumprimentando, etc, etc. Ao troar dos canhões, desce o rei. Desce o rei e desce a rainha. Vocês estão vendo que é uma verdadeira feria. É uma coisa. É um estar sonhando acordado, ver isso. Bem, e se dá o encontro desses quase aborígenes, quase selvagens, com esta coisa. Para aquilo tudo se concatenar bem, era preciso ter muito bom senso. Mais do que bom senso, ajudava a ter bom coração. Bem, e foi o que eu quis mostrar ontem, na coisa de Dom Pedro e João VI, ontem não, sábado passado, falando sobre Dom João VI e sua corte. Ele soube muito bem conservar a pompa da corte. Ele soube, eu mostrei aos senhores, ele trouxe toda a sua fidalguia, toda a sua corte, que fazia no palácio dele, um palácio improvisado, que hoje serve de correios e telégrafos do Rio. Mas ele, nesse palácio, ele fazia as honras de corte, a gente prestava cerimônias e com música do lado de fora, beijamão, trono, tudo mais. Ele trouxe tudo de Lisboa e montou tudo aqui. Mas, ao mesmo tempo que ele, dentro de sua corte, tinha esplendor, no trato do povo ele se mostrava muito simples, muito bondoso, muito acessível, conversava com eles, parava a carruagem, dava uma prosinha. Os senhores sabem bem que um brasileiro é sensível a isso. E é uma coisa inteligente. Eu disse aos senhores que ele era um homem muito inteligente. Tanto mais que ele tinha coisas difíceis para atravessar. Vejam esta situação. Ele traz esses fidalgos todos, onde fazer essa gente morar? É gente habituada a não viver na maloca do índio, nem na toca do negro. Onde é que vai viver? Então o governo baixou uma ordem por onde era uma espécie de reforma urbana. Quem tinha uma casa boa no Rio tinha que ceder para a corte. Fosse morar onde quisesse, tinha que ceder para a corte. O pessoal da corte trazia dinheiro para arranjar a casa. Mas a casa tinha que ser cedida para os nobres morarem, e esses que moravam nessas casas, que tinham outras propriedades, muitas vezes, não perdiam suas outras propriedades. Você morar onde quisesse.
A casa tinha que ir para o nobre. E então chegavam os encarregados e escreviam a giz na porta, umas letras que eram mais ou menos por ordem do príncipe real, qualquer coisa, porque Dom José ainda não era rei, a rainha, ele era príncipe herdeiro. A rainha vinha com ele, e era a rainha Dona Maria I, que estava louca. Bem, por ordem do príncipe regente, uma coisa assim. E se interpretava pelas iniciais, o jogo de iniciais podia ser entendido. Põe-se na rua. Tinha que sair. É ou não é verdade que em outros países podia dar em crime? Podia dar. Aqui não. Alguns protestavam, choramingavam, não é divertido. Choramingavam, etc., mas cediam. Os nobres entravam. Mas depois, nesse convívio, o lindo panorama do rio, os pôres de sol do rio, as auroras do rio, as amenidades do rio, o negro alegre que canta, que vende iguarias na rua, o índio menos alegre, mais melancólico, mas que é interessante, que para eles é uma novidade com que eles falam, prepara um clima de convívio onde tudo foi se fundindo, se arranjando bem. E dos povos europeus, o mais fusionista é o português. É, por exemplo, que se mistura mais as raças. Filho de negro, de português com negro, quanto quiser. Filho de português com índio, quanto quiser. Com brasileiro branco, então nem se fala. É um oceano. Bem, o resultado, as nações, as raças vão se fundindo. E aquilo vai tomando uma certa... O rei, sabendo muito bem, por exemplo, não tomar uma atitude de desdém. Hoje tem teatro, mas isso é um teatrinho para gente do Rio. O rei não vai ver. O rei vai. Vai e aparece na sua pompa, quando ele entra, todo mundo se levanta, faz a reverência, ele se senta. Tá bom, já tem a dose suficiente de pompa, que essa gente é capaz de engolir. Pouco depois ele está como se estivesse no quarto. Se espicha, dorme. Compõe, arranja. E esse arranjo, que não sacrifica nenhum princípio, é um arranjo inteligente, é um arranjo bem feito e indica muito o sentido da vida política brasileira, é dos arranjos. Quando se tratou da independência, ele percebeu que o Brasil tinha ficado independente. Então, contei aqui no sábado passado que ele disse ao filho dele: Pedro, se vier a independência, põe tua coroa na cabeça antes que o aventureiro a ponha. Quer dizer, fique você o rei do Brasil, o imperador do Brasil. Meu outro filho, Miguel, vai ficar rei de Portugal. Mas esse ponto não ficou tão claro assim. Ele foi para Portugal. Portugal entrou num regime de convulsões políticas, etc., que não vale a pena contar aqui. Dom Pedro I ficou governando o Brasil. Vista a história de Dom Pedro I desse lado, o que é que se deve... Por onde é que traços de Dom Pedro I a alma brasileira conserva? Dom Pedro era um príncipe eminentemente português, era herdeiro da trono português. Ele é um príncipe muito, assim, vistoso, bonito homem, pomposo, ao mesmo tempo um homem muito despachado e muito voluntarioso. O que ele queria, eu queria. E não tinha as habilidades políticas do pai. O pai era mole e jeitoso. Ele era rijo e não era jeitoso. O que ele queria era ali no duro. E ali no duro, só no duro, nunca deu certo no Brasil. Os senhores todos dão risada porque sentem que é. Quer dizer, pode ser no duro, mas é durinho, né? Vai, mas tenha jeito, né?
Nosso povo não é nem um pouco povo de anarquistas. É até um povo cordato. Mas tenha jeito, não crie caso, porque por aí não vai, né? Bom, e o Dom Pedro I era meio criador de casos. O Dom João VI, como já disse os senhores, casou Dom Pedro I, porque naquele tempo os pais casavam os filhos, né? Casou Dom Pedro I com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, uma dama da mais alta educação e nobreza que possa haver, filha do mais alto monarca da Europa, que era o imperador da Áustria, habituada a todo o luxo de Viena, todo o requinte de Viena, as graças de Viena, etc, etc. E que veio morar no Brasil com o príncipe dos macacos e das araras, das cobras e das florestas virgens, etc, etc. Um destino que não sabia qual era. Era a tradição da Casa d'Áustria. A tia dela, a irmã dela era casada com Napoleão. Os filhos da Áustria combatiam muito Napoleão. Os filhos do imperador da Áustria combatiam tanto Napoleão que quando eram criancinhas eram habituadas no quarto de brinquedo a ter bonequinhos que representavam Napoleão e forquinhas onde enforcavam Napoleão. No momento mandou chamar a menina chamada arquiduquesa Maria Luísa, que o pai quer falar. Ela vai, disse: Maria Luísa, tu vais casar-te com Napoleão. Era obrigação. Princesa tem que casar até com ogre, se for preciso, porque ela existe pelo bem do Estado, não existe pelo bem individual. Casa foi, Napoleão casou. Ela tinha pânico de Napoleão quando casou. Depois ajeitou, mas tinha pânico no começo, porque tinha brincado de enforcar aquele homem. A arquiduquesa Maria Luísa vinha, entretanto, de um ambiente de gente muito pomposa, etc., mas muito afável. A corte da Áustria se caracterizava pela afabilidade. Há uma palavra alemã que aqueles senhores que não têm ascendência alemã teriam dificuldade em pronunciar, mas que é muito bonita. Chama-se Gemütlichkeit. Esta simpatia afável e acolhedora que caracteriza exatamente o modo de ser alemão nos seus aspectos mais simpáticos e que é saliente dos austríacos. Por exemplo, duas diferenças. Corte da França. A rainha está para receber está para nascer seu primogênito. Está vendo uma peça do teatro. Chega a notícia que nasceu o primogênito da rainha, aparecem arautos, escudeiros, lacaios, interrompem a representação, todo mundo se levanta porque percebe que nasceu o primogênito da coroa, ou uma mulher, que era uma decepção quando a Maria Eugénia era mulher, porque eles queriam o primogênito, né? Bem, sobretudo quando era o primogênito, era proclamado com grande elegância e distinção. O povo batia palmas, depois começava a peça. Maria Teresa, mãe da Maria Antonieta. Nasceu um filho, nasceu o primogênito, ela estava no teatro. Ela manda interromper a música e diz da frisa dela para o povo. Ela se põe de pé e diz: José teve um filho. Oh, viva, viva! Era um menino que nascia da Áustria inteira. Era um outro modo de ser. Chega aqui o Brasil, habitua-se enormemente ao Brasil, se transforma numa entusiasta das florestas brasileiras,
vai à caça das borboletas, mania de alemão, fazer coleção de borboleta, coleção de planta, coleção de não sei o quê. Ela mesma entra de botas na Mata Virgem e naturalmente conta essas coisas em cartas para a Europa, como era, etc, etc, porque lá havia fascínio por essas coisas. Eram novas naquele tempo. E ela era mais ou menos como uma princesa que foi habitar Marte e que manda flores de Marte para a Terra. Era uma coisa assim. Muito querida do povo. Isso cria na corte e no Rio, onde a imperatriz era muito simpatizada e venerada, porque é muito piedosa, porque é muito respeitada, porque é muito direita, com os melhores costumes, etc, etc, cria um choque contra ele. E o modo de ser dele, perentório, aumenta esse choque. Ele teve uma filha da Marquesa de Santos e, em vez de conservar isso, um duplo adultério, ela casada e ele casado, uma coisa indecente. Em vez de ele conservar isto em segredo, ele registra a filha como filha dele e, portanto, dá a ela o título de Duquesa de Goiás. E inventa que numa cerimônia da corte, a menina, criancinha de braço, tem que ser apresentada à imperatriz. Bom, reúnem-se todas as damas, vestidas com esplendor, cerimônia de corte. Era uma cerimônia da corte quando uma alta fidalga era apresentada soberana. Era uma alta fidalga, era filha do imperador. A menina entra, passa para uma dama, passa para outra, passa para outra. Afinal, a mais graduada de todas apresenta a imperatriz. Curiosidade de todos para ver a atitude da imperatriz. A imperatriz teve uma reação que encantou todo mundo. Ela beijou a menina e disse: minha filha, tu não és a culpada. Quer dizer, é um saber fazer as coisas que é mais do que saber fazer. Eu vou ter que terminar. Os senhores não se dão conta, nós estamos reunidos há 1 hora. 1 hora é hora de uma aula. As aulas dos senhores duram mais do que 1 hora, é? 4 horas. Bem, é ser boa. Quem não é bom não sabe fazer isso direito. Então encanta o povo. O Dom Pedro I arranja um jeito de ter uma briga com a imperatriz e disse, não está documentado, que ela estava esperando outra criança e que ele deu um pontapé nela. Embarca para uma guerra com a Argentina a propósito do Uruguai, se era ou não era província brasileira. Bom, o Uruguai era longe naquele tempo. Deixa o Rio. Quando ele está na guerra, recebe a notícia que a imperatriz tinha morrido. Quem sabe se foi ele que matou. Porque se ele deu o pontapé, pode ter sido. Com a medicina do tempo, os senhores sabem bem, não preciso explicar. Pode ter sido. Aí é o oposto. Ele se toma de um remorso louco, suspende as operações de guerra e volta para o Rio de Janeiro para venerar a sepultura da mulher da qual não tinha sido digna. Mas durante todo o tempo da viagem se tranca no camarote e fica com um quadro da imperatriz junto assim numa parede e chorando e pedindo perdão. É destemperado. Tem sua dignidade. Tem sua dignidade, ao menos
ele respeitou a sua vítima. E ele soube agir direito, reparando o erro que fez. Mas essa história de ter morto a imperatriz com pontapé, etc., a máfia, pelo menos, que corre, isso não é verdade. Os senhores conhecem o temperamento brasileiro, sabem o efeito profundamente negativo. Primeiro sobre o sexo feminino, evidentemente, mas também sobre os homens. Completo irresponsável, não se é chefe de família nessas condições. Quer dizer, um homem responsável não faz isso. Vai ser bom imperador? Então, ele tem uma porção de coisas favoráveis do lado dele. O brado de Ipiranga, o heroísmo dele entrando em São Paulo com a independência proclamada, com as cores verde e amarelo que lança, compõe ele mesmo o hino da independência, portanto, o herói que salva a unidade do Brasil e ao mesmo tempo assegura a independência do país. É um lance de alta popularidade. Ele tinha ministros muito competentes, os irmãos Andrada, com que ele brigava, mas que ele sabia conservar, que eram muito competentes. Mas as ideias liberais do tempo obrigaram-no a convocar uma Câmara e um Senado. A Câmara e o Senado começam a querer fazer leis. E ele era filho de rei absoluto, não estava habituado a isso. Resultado, não o senhor, quem manda sou eu. Outra turra. Ele recebe a notícia de que o pai tinha morrido e começa a correr aqui o boato de que o pai, é verdade, não tinha regulado quem é que seria o rei de Portugal. Se era ele, imperador do Brasil já, reunindo de novo as duas coroas, ou se era o irmão dele, Dom Miguel. Compreenderam o problema? Sim. Mas se reuniu de novo as duas coroas, matava a independência. E os brasileiros daquele tempo queriam sua independência. Bem, mas de outro lado, se não fosse ele, se ele ficasse com o Brasil, ele ficava numa posição, perdia o trono de Portugal nos seus anos passados. E em Portugal uma brigaria esse feito. E duas correntes em Portugal. Uma corrente favorável às ideias novas, revolucionária, caminhando para o republicano, e que queria o Dom Pedro I, porque Dom Pedro I era um homem de temperamento despótico, mas ideias liberais. E o partido reacionário, os ultramontanos do tempo, queriam o Dom Miguel, porque o Dom Miguel era reacionário. Começa a luta. E crise aqui, briga em Portugal, acaba um jeitinho. Ele que vai para Portugal e que faz a vida dele lá. Deixa o filho aqui como garantia da unidade nacional. E deixa em mãos de José Bonifácio. Começa então com esse menino de berço o maior reinado do Brasil. Dom Pedro I, II, sobe como menino de berço, sobe em 1830 ou 31, não me lembro bem, ele sobe e só vai ser deposto em 1889. Portanto, mais de meio século deste reinado. Abre-se uma era nova. Com isso mudam-se todos os costumes, etc, etc. Mas já não dá tempo de dar isto. Nós temos que deixar, eventualmente, para sábado que vem, se outros temas mais urgentes não nos obrigarem a desviar. Aí, meus caros, está feita a nossa programação.